esse material é posto lá no nosso canal do YouTube. Tem Bem e Mal Sofrer. Nós estamos iniciando, né, o trabalho da noite de hoje, do franciscanos. Vou fazer apenas uma breve leitura da mensagem e depois nós faremos a prece inicial e iniciaremos os nossos trabalhos propriamente ditos, né, com a palestra de Marcelo Dantas e Paula Lima, certo? Bem e Mal Sofrer, quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, estejam no trono ou sobre a palha, mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações quando nos faltam coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, mas não é suficiente. É preciso que se apoie numa fé viva na bondade de Deus, né? E essa tem uma relação com o que nós vamos conversar hoje aqui no nosso trabalho de divulgação doutrinária, né? Então, dito isso, vou pedir a Érica que faça a nossa prece inicial para a gente iniciar os trabalhos. Depois eu anuncio o tema e a gente tem inicia a conversa com os nossos palestrantes. Érica, pode fazer a prece. Boa noite a todos. Nesses instantes, convido a todos a fechar os olhos, fazer uma conexão íntima com o Pai, com o Mestre Divino Jesus e com a espiritualidade amiga, agradecendo, Senhor, a Ti por este momento, um momento de encontro para um aprendizado sobre os Teus ensinamentos de amor e de caridade. Que o Senhor possa estar conosco, Senhor, nesta noite, abençoando, intuindo os nossos palestrantes da noite, dando a nós, a cada um de nós, o entendimento necessário, a palavra direcionada, a fim de que nós consigamos absorver, Senhor, na plenitude do Teu Evangelho, os ensinamentos ora empousados na noite de hoje. Seja conosco, Mestre Divino Jesus, nos abençoa e nos guia, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito bom. Então, vamos agora passar a palavra, né, ao nosso irmão, nossa irmã, amigo Marcelo Dantas e Paula. Vocês têm uma hora, não sei como é que vocês querem e se organizaram, se um fala primeiro, o outro depois, se vão intercalando. Vocês fiquem à vontade, né? Definiram alguma coisa nesse sentido? Sim, pode deixar que a gente vai fazendo esse bate-papo, né? E a ideia é que a gente consiga fazer um momento bem informal mesmo, uma conversa, né? Que a gente consiga ir debatendo sobre o tema, que é bem importante e nos é muito caro também falar sobre a questão da caridade, né? Então, já vou, primeiramente, agradecer aí a oportunidade, o convite, né? Em nome de todos, né? A gente, nesse momento aqui... Oi? Marcelo, não, deixa eu só... Desculpa, só te interromper. Eu queria só dizer o seguinte. O que é que nós pensamos do tema e por que Marcelo e Paula, né? Eu não quero antecipar o que a gente vai conversar. Mas o tema é: as mãos que doam são mais importantes do que os lábios que oram. 2 pontos. Como ajudar no combate à fome no pior momento da pandemia. E aí vocês vão entender por que a gente chamou Marcelo e Paula, Raquel, para a gente conversar. Uma palavra com vocês. Perfeito, amigo. Obrigado pela introdução aí do assunto. O tema eu achei espetacular, né? Assim, a escolha do tema, e vou até fazer uma breve fala
sobre a autora dessa frase, né? Então, eu queria compartilhar com vocês aqui alguns momentos. Mas, como eu falei, agradecer, né, o convite de estar participando, a gente sempre que pode, sempre que aparece o convite, a gente vai aí no Franciscanos, ficamos muito felizes sempre em estar participando. Acho que a ideia do movimento espírita é realmente fazer esse intercâmbio, né, a gente conseguir conversar com todas as casas e tudo, e isso vai enriquecendo cada vez mais, vai contribuindo para que a gente crie um corpo, né, de união e de esforço, no sentido de que cada um faça a sua parte, né, para a gente se melhorar dentro do que a doutrina nos coloca, né? Então, nesse momento, eu só tenho realmente a agradecer a oportunidade aí, né? Quando foi feito o convite, logo me veio a ideia aí de convidar também nossa irmã Paula, né? Porque tem tudo a ver com o projeto que a gente está participando. A gente vai falar um pouquinho para vocês sobre ele, né? É o projeto Somos Ondas do Mesmo Mar, e dentro desse contexto, a gente queria fazer também uma grande abordagem sobre a questão da caridade, sobre a questão do pensar no outro, né? Sobre o quanto isso é importante, principalmente nesses momentos que a gente tá vivendo hoje, né? A escolha do tema foi muito feliz nesse sentido, porque nos traz, nos remonta, né, à fala de Teresa, né, de Madre Teresa de Calcutá. E aí eu lendo um pouquinho, né, sobre algumas coisas da vida de Madre Teresa, né? Ela tem uma narrativa que era um dia 3 de fevereiro de 1986, e ela disse que esse era o dia mais feliz da vida dela, porque era lá no lar, né, o lar que foi fundado por ela, chamado de Lar Sagrado Coração, né, na cidade de Calcutá, na Índia, e ela narrava que nesse dia, né, estavam lá com 86 pessoas. Era um lar voltado para doentes, né? Esse lar especificamente era bem interessante, porque era um lar que foi criado, né, nos anos 50, né? Ainda tinha acabado de deixar o regime da Inglaterra, né? Passou a não ser mais colônia da Inglaterra, mas vivia graves problemas. Um país muito pobre, um país que sofria muito com a questão da saúde, né? As condições de higiene péssimas, então se morria muito de doenças assim que hoje são facilmente controláveis, né? Mas que na época, ainda mais pelas condições de higiene e pobreza da população, né? Então o número de mortes era muito grande, né? E era uma casa voltada exatamente para isso, né? Era chamada casa para indigentes e moribundos, né? Muitas vezes as pessoas iam para lá para ter dignidade ao morrer, né? E nesse dia 3 de fevereiro, ela narra que ela recebeu a visita do Papa, né? O Papa Karol Wojtyła, né? O famoso Papa João Paulo II, polonês, que naquela época, né, fez uma visita, né, à Madre Teresa. Eles já se conheciam há algum tempo, né, e queriam participar das atividades. Ele tinha interesse em conhecer, e ele indo à Índia, ele foi fazer essa visita lá à Madre Teresa, a esse lar Sagrado Coração. E quando ele chegou lá, nesse dia, tinha em torno de 86 pessoas, né, doentes, pessoas indigentes realmente, e ele lá participou das atividades. Madre Teresa subiu no papamóvel, beijou o anel dele, depois ele beijou a testa dela, e aí ela pegou ele e foram entrando, né, para conhecer. Ela foi mostrando o que tinha lá, as ações que eram realizadas. O Papa abençoou, né, as pessoas que estavam lá, inclusive 4 pessoas, né, que tinham desencarnado naquele dia, inclusive uma criança, né, e ele se emocionou muito, auxiliou lá a alimentação, junto com os demais trabalhadores, né, na alimentação dos doentes, daquelas pessoas que estavam lá. E no final, quando ele terminou essa visita, foi uma visita curta, entre 30 a 40 minutos, né, ele, do lado de fora já desse lado do Sagrado Coração, ele fez uma pequena fala, né, e tudo mais, e ele lembrou exatamente da fala de Jesus, né, da passagem Mateus 25, né, que no nosso Evangelho segundo o Espiritismo é exatamente o capítulo Fora da Caridade não há salvação. E é interessante essa fala do Papa, porque vem muito do trabalho de Madre Teresa, né? E essa era uma das grandes correntes dela, das grandes falas dela, no sentido da prática da caridade.
E aí, a fala do Papa, né? E aí eu gostaria só de fazer a leitura também, para a gente relembrar, algumas pessoas não conhecem, e é sempre bom a gente ler o Evangelho, né? É aquela passagem famosa, que também do capítulo que tem a parábola do bom samaritano, né? Mas em Mateus 25 a gente tem aquela parábola que Jesus fala, né? Que tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e fostes me ver, né? E aí, então, pergunta, mas Senhor, quando foi que tivemos com fome, lhe demos de comer, tivemos com sede, lhe demos de beber, né? E aí Jesus diz exatamente, olha, em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso pelo um dos meus pequeninos, né, pelo um dos meus irmãos, foi para comigo mesmo que fizeste, né? Então, essa mensagem que o Papa falou no seu discurso final, lá naquele momento, na Índia, na cidade de Calcutá, visitando Madre Teresa, né? Ela tem um significado muito importante, porque vem, de fato, coroar a grande importância da caridade, né? Sobre todos os demais sentimentos que nós temos que ter. A prática da caridade, a prática da bondade, a gente conseguir observar, né, os nossos irmãos com esse olhar. Então, isso aí, eu creio que é fundamental, é uma das bases, quando Jesus vem nos trazer essa narrativa, né? Porque a partir desse momento, eu acho que estabelece, né, a questão de que aquele preceito que Kardec veio nos colocar, né? Que fora da caridade não há salvação, né? Então, nessa fala aí, eu acho que Jesus estabelece a caridade como uma força motriz, realmente, para movimentar o ser humano, as sociedades, a se tornarem cada vez melhor, a incutirem, né, esse preceito de melhoramento moral, né, quando a gente se depara com a dificuldade do outro, consegue ter esse sentimento de empatia, e, enfim, né, a gente coloca realmente a agir, a fazer algo, né. E da mesma forma, e na verdade toda essa introdução, né, foi para que a gente pudesse chegar a isso, né, a fala de Madre Teresa, né, que as mãos que doam, né, são mais importantes que os lábios que oram, né. Eu também vejo assim que de maneira nenhuma essa fala ela diminui, por exemplo, o poder e a importância da oração, a importância da prece, né. Algumas pessoas julgam que né, por essa fala ela estaria diminuindo a prece, que a pessoa tem que, mas evidentemente que não, né? O fato da gente dizer, ou dela dizer, que as mãos que ajudam são mais importantes que os lábios que rezam, que oram, né? Era no sentido de que, assim, é impossível a gente apartar a oração da ação, né? No próprio etimologia da palavra, né? A gente percebe que oração é orar e ação, orar e agir, né? Então, é impossível, né? A gente ter uma conduta apenas passiva no sentido de transformação, né? É preciso orar, sim, mas a oração ela tem que vir revestida, né, desse esforço que a gente tem que fazer para também fazer alguma coisa, para que também a gente possa agir, para que a gente se possa colocar, né, à disposição daqueles que mais precisam. Então, eu acho que essa fala da Madre Teresa que introduz, né, e que é tema da nossa reflexão de hoje, ela é muito importante nesse sentido, de nos lembrar da importância que, de fato, assim, a gente não pode ser agentes passivos, né, de tudo que a gente vê acontecendo, né? Temos que nos indignar, temos que, certas vezes, nos revoltar e fazer a nossa parte para transformar isso de uma maneira diferente, né? E é nesse contexto, meus amigos, que eu acho que todo movimento espírita se esforça, né, no sentido de minimamente unir os esforços para que a gente faça algum trabalho voltado, né, à assistência dos nossos irmãos mais necessitados, né? Diversas casas aqui em Mossoró, falando da realidade da gente, né? Diversas casas têm alguns esforços nesse sentido, né? Em ações, né, que vão pontualmente trabalhar com alguns grupos. A gente tem o exemplo dos grupos que são trabalhados nos presídios, a gente tem alguns exemplos de grupos que são trabalhados realmente com idosos, né? Enfim, né? Todo e qualquer esforço eu acho que é fundamental, né? E a gente tem que cada vez mais elevar essa importância, né, como disse o apóstolo Paulo,
A caridade é o maior de todos os sentimentos, mas na frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre Paulo. Mas aí, nesse momento, eu queria justamente, já para introduzindo também nossa irmã Paula aqui na nossa conversa, falar desse nosso sentimento, né, que nos fez essa inquietação e fez com que a gente, há bastante tempo, na verdade, a gente vinha procurando, né, alguma ação, alguma atividade que a gente pudesse fazer, que a gente pudesse unir pessoas, amigos, né, companheiros que têm também essa indignação, essa vontade de agir, que também não se sentem bem com tudo que está ocorrendo, principalmente nesse momento de pandemia, né? A gente teve uma grande piora, né, na situação da fome, né, que a gente está vivendo em decorrência agora da pandemia, né, tudo que a gente teve que fazer, as pessoas ficando mais em casa, existe uma grande parcela da sociedade que às vezes é muito prejudicada nesse sentido, às vezes a gente nem percebe, foge um pouco da nossa realidade, né? A gente fala assim, não, vamos trabalhar em home office, vamos fazer isso, fazer aquilo, evitar, mas para algumas parcelas da nossa população, isso é completamente fora da realidade, né? E exatamente nesse sentido, né, que a gente começou a pensar, e aí eu queria passar a nossa palavra para Paulinha, para ela falar um pouquinho a respeito do nosso projeto, como foi que ele nasceu, como é que funciona, como é que se desenvolveu, né? E lembrando dessa importância do movimento espírita como um todo, da gente, dentro desse tripé, que a gente tem filosofia, ciência e religião, a gente também fincar, né, uma bandeira importante da caridade, que deve ser o tempo todo hasteado, deve ser o tempo todo levantado, para que as casas, né, se mobilizem, as pessoas se mobilizem para fazer ações, né? E a gente queria, né, particularmente, contar dessa ação que a gente está envolvido, que a gente está participando. Aí eu chamo para a nossa conversa aí, nossa irmã Paula, para ela também falar um pouquinho a respeito do nosso projeto e a gente continuando a nossa conversa. Boa noite a todos, né, com muito prazer, muita gratidão que eu vou aqui tentar contribuir um pouquinho na noite de hoje, né, para que a gente tenha esse bate-papo, para que a gente possa interagir, né, e como o Marcelo falou, né, de forma alguma a gente desmerece, né, a importância e o poder da oração, mas a fé, não existe a fé apenas de palavras, né, acredito muito nisso, que não existe a fé apenas de palavra, a fé, ela necessita da ação, né, e nesse contexto, né, em todo o contexto dos estudos do nosso Evangelho, dos ensinamentos do Cristo, foi que a gente teve a ideia, né, e começou essa campanha que Marcelo falou, a campanha Somos Ondas de Todo o Mar. E de uma certa forma ela começou até bem tímida, né, de um ponto de vista até bem despretensioso, porque a gente não sabia a proporção que ela ia tomar. Né? Começamos um grupo de amigos que fizeram doação e se revezaram no preparo e nas distribuições das refeições. E até que em determinado momento a gente percebeu que a gente não podia mais parar, né, Marcela? A gente estamos desde o começo, né, dessa campanha e a gente via que quanto mais a gente se desdobrava, a gente mais precisava continuar nesse trabalho. E foi aí que a gente teve a ideia de divulgar, né? Começar a divulgar nas redes sociais, nos grupos, né? do movimento espírita. E foi muito gratificante para a gente, porque a gente começou a receber muita doação e principalmente muitos voluntários, né? E voluntários não só do movimento espírita, isso deixou a gente muito feliz. Né? Assim, as pessoas se comoveram, as pessoas se uniram até nós. E hoje a gente tem um grupo muito fiel e muito comprometido com a causa, né? Que se divide em escala semanal, para que um voluntário prepare as refeições, outros voluntários vão pegar na casa, né, de quem preparou e assim vão distribuindo nas ruas. O que acaba não se tornando pesado para todas as pessoas, né? Porque sabemos que todos nós temos os nossos compromissos, né? Seria muito bom se a gente pudesse viver só do voluntariado. Mas, infelizmente, a gente tem as nossas obrigações e as nossas necessidades, né? A gente começou a campanha no comecinho da pandemia mesmo, foi no dia 28 de março de 2020. Eu acho que em torno de 10 dias
né, que começou a estourar, né, os primeiros casos de Covid aqui no Brasil. E quando eu disse que a campanha ela começou assim, até de uma certa forma tímida, foi porque no dia 28 a gente saiu para distribuir 3 refeições. No outro dia a gente já saiu para distribuir 16, no outro dia 23. E teve dias que a gente chegou a distribuir mais de 100 refeições por dia. E hoje a gente já alcançou mais de 15 mil refeições e mais de 2 toneladas de alimentos em forma de cesta básica. Porque uma coisa também que a gente percebeu muito é que, além das pessoas em situação de rua, muitas pessoas chegavam para a gente e diziam: olha, eu não moro na rua, eu tenho casa, mas eu não tenho condição de trabalhar, eu não encontro mais trabalho e eu não tenho o que comer, meus filhos não têm o que comer. Então, assim, para essas pessoas que tinham suas casas, tinham condição de preparar os seus alimentos, mas não tinham o que preparar, a gente também fez a campanha voltada para elas, para que a gente pudesse fazer cestas básicas, fazer essa distribuição para atender essas famílias, né? Então, assim, a gente tentou, de toda forma, chegar a todos os pontos, a todas as necessidades que estavam ao nosso alcance, né? E nesse tempo todo, apesar da comoção das pessoas, né, de muitas campanhas que a gente vê, né, principalmente nas redes sociais, que é o meio mais direto que a gente tem atualmente, né, de propagar esses tipos de ações, a gente nota que nós somos o único grupo que encabeçou, de fato, essa distribuição diária e ininterrupta. A gente sabe, né, realmente a dificuldade de manter um projeto como esse. Como eu disse, Marcelo, estamos desde o começo e a gente é responsável por essa parte de arrecadação, por essa parte de financeira mesmo, né? E várias vezes eu já liguei desesperada para Marcelo. Marcelo, a gente não consegue chegar no final da semana, porque a gente não tem condição. E sempre aparecia aquela doação, a gente falava com as pessoas iam doando, e a gente tem conseguido, graças a Deus, se manter até hoje, né? Mas são muitas as dificuldades, né? São as dificuldades financeiras, como eu mencionei, são as dificuldades de logística, são as dificuldades da falta do voluntário, né? Principalmente depois que, no começo, muitas pessoas estavam nas suas casas, sem poder trabalhar, muitas trabalhando em casa, mas depois a vida foi voltando ao normal um pouco, né? E as pessoas voltando às suas obrigações, né? Com seus filhos. Então, a gente teve muita dificuldade nisso, né? Às vezes ainda tem, mas graças a Deus nunca falta. Agora, particularmente, para mim, uma das maiores dificuldades que eu acho que a gente teve e tem é a parte da discriminação, das acusações que algumas pessoas nos fizeram e fazem até hoje, né, de que nós estamos contribuindo com os irmãos de rua para que eles lá permaneçam, porque chegaram até a dizer uma vez que era muito cômodo, muito fácil para eles lá passarem o dia deitado, muitos consumindo drogas, conversando, jogando papo para o ar, deitado nos colchões, deitado nos bancos, só esperando a comida chegar. Como se isso fosse um conceito de condição digna de vida, né? Então, a gente se entristece muito, porque percebe o quanto ainda somos perversos e pequenos. Mas aí a gente respira fundo e a gente lembra dos sorrisos, a gente lembra das brincadeiras, a gente lembra da alegria das crianças, né, das lágrimas de gratidão de todos aqueles que recebem, né, dos depoimentos, né, de várias e várias vezes já chegaram pessoas dizendo que agradecendo, né, essa semana mesmo nossa irmã Fernanda, né, nos falou que
foi distribuir uma quentinha e o rapaz chegou e disse que, mostrando a quentinha, e agradecendo porque ele tinha acabado de tirar aquela quentinha do lixo. Né? Então, outras pessoas que a quentinha chega lá e eles agradecem porque estavam dormindo e estavam sonhando com comida. Vários relatos de pessoas que dizem que aquela é a única refeição que elas fazem no dia. Elas passam. E quando a gente vai analisar quantas refeições a gente faz em casa, acredito que a maioria de nós aqui faz no mínimo 3 refeições por dia. Né? E muitas vezes a gente se sente no direito de julgar, recriminar aquelas pessoas que estão lá na rua à espera de uma refeição. Mas é isso que nos dá a certeza, né, de que a gente está no caminho certo, né? Os relatos dos nossos voluntários assim, são os mais emocionantes e os mais comoventes, e é o que nos impulsiona, é o que nos fortalece para que a gente dê continuidade a esse trabalho, né? Nós temos a ciência também de que a gente não vai resolver, né? E isso é muito importante, a gente saber que a gente não vai resolver, a gente não vai solucionar nem essa e nem tantas outras crises humanitárias que a gente passa e que provavelmente a gente ainda passará. Mas a gente tem a certeza de que a gente está dando a nossa contribuição. Né? São pequenos passos como esse que a gente, unidos, né, juntos, dia após dia, a gente vai contribuindo. E a gente vai se melhorando, e a gente vai vendo a vida com outras perspectivas, né? Nos tornando mais humanos, mais gentis. É isso. Voltar um pouquinho para Marcelo aí. Pois é. E é interessante, assim, a gente perceber já faz um ano, né? Mais de um ano, na verdade. Marcelo, às vezes a gente... Oi, pois não. Não, eu vou me permitir como vocês fizeram, né? Vamos fazer um formato de entrevista. Eu quero só lhe perguntar uma coisa, uma provocação para vocês irem conversando. Vocês podem falar um pouco mais desse projeto, o título, a proposta. Tem gente que não conhece. Opa, então informar isso. Foi muito bom, vocês falaram do projeto, etc., mas eu queria um pouco mais da proposta, o que é, o título. Pode ser? Não, pode sim, com certeza, com o maior prazer. É sempre interessante a gente fazer isso, e eu diria, eu estava dizendo exatamente isso, né? Quando a gente foi começar esse projeto, que como o Paulo falou, a gente não sabia ainda onde ia dar, como é que ia acontecer, foram muitos desafios para a gente fazê-lo em tempo de pandemia. Porque como preparar a alimentação, né? E quando a gente olhou o público que a gente escolheu, era exatamente trabalhar com moradores de rua, né? Com pessoas em condição de rua, e a gente ficou num grande desafio. Ó, como é que a gente vai fazer? Não dá, a gente tem que minimamente, né, respeitar a quarentena, se resguardar. Como é que a gente vai juntar para fazer alimentação? E aí a gente começou naquele primeiro momento, ó, vamos fazer o seguinte, cada pessoa faz a alimentação na sua casa, e aí quem fizer vai levar, e começaram a surgir outras pessoas, e a gente diz, então vamos montar equipes, né? Fazer uma escala, uma pessoa faz a alimentação lá, na sua casa vem outra equipe, pega essa alimentação, leva, faz a distribuição. E como Paula falou, começou de forma muito tímida, né? Depois foi que a gente colocou um nome no projeto, porque a princípio era só, assim, um momento de constatação de que a situação estava muito complicada, né? Eu sei que as ruas, principalmente naquele momento de março, abril do ano passado, né? As ruas ficaram muito vazias, mas quem tinha a oportunidade de ir ao centro da cidade percebeu que o número de moradores de rua aumentou muito. Muitas pessoas que enfim, né, que já moravam na rua, outras que tinham onde morar, mas assim, né, numa situação de desespero, iam para a rua também para ver se conseguiam alguma coisa, né? E a gente se viu assim meio que, ó, a gente tem que fazer alguma coisa. Resolver a gente não vai, não tem como a gente resolver, né? São outros tipos de mobilização, outras ações que a gente pode fazer para tentar minimamente resolver a situação. Mas, assim, a gente pode levar pelo menos o mínimo, o básico, algo, né, que vá realmente amenizar aquela situação. E aí a gente pensou
exatamente nesse nome, né? Somos Ondas do Mesmo Mar, baseado em algo que a gente viu que eu vi algumas pessoas falando, né? A gente está tudo no mesmo barco, e depois o pessoal ficou brincando, olha, não está no mesmo barco, não, tem uns que estão no iate, tem outros que estão nos barquinhos, e de fato, as diferenças, as desigualdades fazem com que nós não estamos no mesmo barco, mas nós somos as ondas do mesmo mar. O mar é um só, e embora alguns estejam em embarcações maiores, outros em embarcações menores, é esse mar que a gente tem que cuidar, né? E esse projeto que nasceu exatamente voltado para moradores de rua, enfrentou muito preconceito, porque, principalmente nesse período, né, as pessoas, será que é seguro a gente fazer essas doações? Será que a gente não vai estar também se colocando em risco, né? E a gente vai, né, com toda, de máscara, com álcool em gel, com luva, né? Normalmente a gente procura até fazer uma distribuição mais rápida, para ter, assim, né, não ter aquele contato tão aprofundado, até porque o período não permite, né? Então a gente vai, conversa um pouquinho, entrega, né, tenta identificar as pessoas, as necessidades, mas é interessante a gente perceber que ao passo que a gente foi conhecendo melhor as pessoas, a gente conseguiu mapear até dentro da nossa cidade, né, os principais pontos, né, onde essas pessoas enfim, né, permaneciam, principalmente durante a noite, né. Teve um determinado tempo um determinado período, né, em que ficou muito difícil realmente, a gente começou a fazer almoço e janta, né. Hoje a gente só faz a parte da janta, né, e distribui também água mineral com eles. Então, assim, é um projeto que não teve muito planejamento inicial, a gente não sabia muito bem o que ia fazer, a gente só queria fazer algo, minimizar a fome daquelas pessoas que estavam nos sinais, que estavam nas praças, que estavam dormindo realmente ao relento, e a coisa foi encorpando, foi crescendo outras pessoas, né? E o que a gente fica muito feliz, como o Paulo falou, é que hoje a gente tem um grupo até substancial de pessoas que não são espíritas, não pertencem a nenhuma casa espírita, para a gente ver como a caridade é algo que extrapola a questão da religiosidade, né? É algo que as pessoas participam, e ninguém veio perguntar, mas esse é um trabalho de alguma igreja? Não, é um trabalho de caridade, é um trabalho voltado, né, para as pessoas, né, um trabalho de pessoas para pessoas. Então, a gente fica muito feliz. Eu acho que, na verdade, hoje, no grupo de pessoas que participam, a gente monta escalas, talvez tenham mais pessoas não espíritas do que espíritas, né? As pessoas foram se colocando à disposição, seja para fazer as entregas, sejam para doar, sejam para preparar as alimentações, né? Isso foi ganhando um corpo bem interessante, né? E aí, só para fazer a divulgação também, né, o nosso projeto ele vive apenas de doações, né? Então, quem quiser participar, né, a gente recebe doações, né, em produtos, a gente recebe doações em dinheiro e, principalmente, a gente recebe doações em mãos amigas, como Madre Teresa falou, né, para que a gente possa também trabalhar. Quem tiver interesse em participar, em conhecer, pode depois nos procurar para a gente dar mais informações e tudo. Como a gente falou, o funcionamento, a gente tem um grupo, né, e a gente monta escalas semanais, onde todo dia tem uma pessoa que vai preparar a alimentação e tem a pessoa que vai fazer a entrega da alimentação, né. Normalmente eu, Paulinha, a Sonela e outras pessoas do grupo, a gente faz, além disso, a parte logística também, de comprar os alimentos nos supermercados, colocar as águas para gelar, preparar as porções, entregar na casa das pessoas para que elas possam preparar, né? Então, é um trabalho que hoje são em torno de 40 refeições que são servidas diariamente, né, junto com água mineral. Então, é um trabalho que, assim, no nosso entendimento, ele é bem substancial, ele exige de nós uma certa organização, não é um trabalho que possa ser feito de qualquer maneira, né? Então, a gente busca realizar isso com o maior, assim, né, o maior desempenho possível, com muita transparência, né, na forma como a gente trabalha, né, para que as pessoas tenham confiança realmente de que aquilo que está sendo doado efetivamente está sendo revertido em prol do projeto, da campanha, né? Então, e principalmente, André e os demais, assim, é interessante, Paula já falou sobre algumas coisas que acontecem, né? Mas é exatamente interessante, assim, a gente ter a oportunidade de interagir com esse mundo que muitas vezes é tão distante de nós, né? De conversar com as pessoas, de ouvir os relatos, de ver a indignação, mas de ver também o agradecimento, a resiliência, de perceber, né,
assim, de minimamente a gente se introduzir nesse processo, para que a gente também não esteja criticando ao longe, ou para que a gente não esteja propondo, né, ideias que, na verdade, de uma forma muito afastada com a realidade, né? Então, grande parte desses moradores de rua, eles não são pessoas que estão ali, passam o dia sem fazer nada. Muitos, às vezes, trabalham em subserviços, ali pelo centro mesmo, em alguns outros cantos, né? É, de fato, assim, estarrecedor a gente constatar, e isso é uma realidade que a gente vê muitas vezes quando a gente vai fazer a entrega, né? O consumo de álcool, o consumo de drogas, né? Muitas vezes, quando a gente vai fazer a abordagem, eles estão realmente consumindo drogas e tudo mais. E a gente entende que naquele momento, enfim, né, não é o momento da gente tentar fazer alguma coisa com relação a isso, né, mas é de sanar essa primeira necessidade, para que num outro momento, né, a gente possa, talvez, propor outras soluções, para a gente possa também engajar com outros grupos. Como a Paula falou, uma coisa que é extraordinária é que a gente tem conseguido, ao longo de mais de um ano, realizar esse trabalho diariamente. Isso é um esforço muito grande, porque a gente tem diversas equipes. A própria Igreja Católica tem alguns grupos que realizam, né, distribuição de alimentos, diversos núcleos de igrejas neopentecostais, né, realizam isso também, mas são sempre ações, às vezes, pontuais, alguns dias na semana, ou um dia na semana, ou a cada 15 dias, né? E assim, né, as pessoas têm fome todo dia, as pessoas têm necessidades todo dia. Então, a gente fez questão, realmente, de, pelo menos, assim, o pessoal sabe que o nosso, a gente tenta o máximo possível não falhar. Muitas vezes a gente chega lá e eles já estão se alimentando, né? Outras pessoas passaram, distribuíram, mas tem diversos dias que a gente chega e não passou ninguém, só tem a gente, né? E aquela refeição, como a Paula falou, é a única do dia, ou é a única que eles vão ter, né? Outra coisa interessante, que a gente, no início a gente distribuía a refeição, e a gente começou a tentar distribuir alguma bebida, né? E aí chegamos na água, e é impressionante como eles adoram a água. Ai, me dê mais uma, por favor. Muitos, às vezes, chegam ali. Eu sempre vi o povo bebendo nessas garrafinhas, mas eu nunca bebi uma água mineral, né? Eu tomo água aqui da torneira, água aqui da rua mesmo. Essa água que tem nas fontes, nas cisternas que tem nas praças e tudo, né? Então, a gente teve relatos desse tipo de pessoas que dizem, eu nunca bebi água mineral. Eu só bebo água mineral aqui quando vocês vêm trazer, né? Porque, assim, coisas que para a gente fogem completamente da realidade que a gente está, talvez, acostumado, assim, né? Minimamente, água potável, né? Assim, uma comida na mesa, como Paula falou, né? Mas, assim, então, são relatos, assim, que a gente, que embora nos entristeçam alguns, mas também nos dão, assim, uma força para a gente dedicar mais tempo, para a gente dedicar mais o nosso esforço, né, de conseguir realmente manter esse projeto, de sempre que possível ampliar, de sempre que possível atender, né? Você queria falar alguma coisa, Paula? Vou abrir o microfone aí. Só agregar mais um relato aqui, né, que é muito interessante. Como o Marcelo falou, que muitas vezes a gente chega para distribuir, eles já têm se alimentado, pedem só água, e muitas vezes também acontece deles chegarem, olha, eu já comi, tendo sido aquela refeição a única do dia, mas eles mesmo assim eles dizem, mas aquele pessoal ali está dormindo e não recebeu comida, então me dê só uma água e leve a comida para eles, sabe? Então você vê, né, que mesmo diante de tanta dificuldade, né, de tanta miserabilidade, a gente ainda vê essa caridade, né? Porque Solidariedade, esse amor, né? Solidariedade, caridade, isso é muito importante. Porque para a gente é muito cômodo, né? A gente tem a nossa alimentação, né? Todos os dias, a gente vai, muitas vezes já alimentados, às vezes a gente vai sem jantar, até brinca que a comida, aí é que a comida tá boa mesmo, tá cheirosa, mas, né, eles têm essa atitude, né, tão digna. Essa sexta-feira mesmo agora, né? Eu fui fazer as entregas, né, do pessoal, a gente pegou a alimentação e fui sair para fazer as entregas. E achei interessante que
quando a gente chegou na praça, já tinham 2 equipes fazendo entregas, né? A gente normalmente tem uma rota que a gente faz, a grande maioria, parte dos moradores de rua ficam ali na Praça da Catedral, mas muitos ficam ali no antigo fórum, alguns ficam naquela região ali da Cobal, naquela região ali perto do Lojão do Marceneiro, né, ali na subida da Leste-Oeste. Tem alguns pontos que a gente já mapeou e que a gente faz como uma rotazinha, né, entregando algumas pessoas que a gente sabe que pernoitam, né, por esses locais. E tem um pessoal que eles pernoitam ali perto da Cobal, né? E quando eu fui essa sexta-feira lá, eu entrei ali pro lado da Cobal, né? E tava lá o pessoal. A gente sempre oferece, querem uma jantinha e tudo. Quero, muito bem, tudo. A gente distribuiu a janta com eles. E aí, quando eu já tava saindo, né? Aí eles falaram, peraí. Eu disse, deve ter mais algum aqui, deixa eu ver lá. Aí, quando vinha, já vem ali, o pessoal que trabalha com verdura, né? Aí o rapaz veio com um saco de verdura, coentro, tomate, cebola, né? Para me dar. Eu digo, não, amigo, muito obrigado, não precisa não, a gente entrega de coração mesmo. E ele disse, e o meu também é de coração. Se você não precisar, aí você distribua mais na frente e tudo. Eu digo, eu sei que isso é de coração também, amigo, muito obrigado. E a gente vai tendo essas interações com as pessoas, vai às vezes tendo pequenas oportunidades de conversar. Eu fiquei assim, abismado, como muitas pessoas nos abordavam para saber, olha, vocês não podem me ajudar, eu queria muito tirar meus documentos, eu parei aqui nessa cidade, mas não tenho documento, não sou ninguém, não sou gente, né? Como é que eu tiro um documento? Quem é que eu procuro, né? Então, tem uma série de necessidades que a gente espera em outro momento, poder também, sei lá, fazer alguns mutirões, algumas coisas, para oferecer algumas coisas básicas, né, que essas pessoas precisam, e que, enfim, às vezes são serviços que são oferecidos, né, e que eles só precisam de direcionamento, só precisam de alguma ação nesse sentido, né? Então, às vezes, do trabalho que a gente vai fazer, a gente acaba identificando, né, outras situações que podem também, posteriormente, a gente procurar levar, né, esse auxílio também aos nossos irmãos. Só para falar um pouco sobre a questão, eu lembrei agora também na fala de Paula, né, quando ela falava assim que a gente não pode, às vezes, mudar aquela realidade das pessoas que tem lá, das críticas que a gente recebia, porque algumas pessoas, é muito fácil, vocês vêm, distribuem, eles continuam aqui, e vocês acabam perpetuando esse ciclo, né? E é muito complicado. Para a gente também é um pouco frustrante. A gente está fazendo uma atividade que efetivamente não vai solucionar o problema. Ela vai solucionar pontualmente, vai matar a fome daquela noite, né? Então, hoje a gente tem um grupo aqui, o pessoal acabou de fazer aqui a postagem aqui dizendo que fez a entrega dos alimentos, né? E a gente tem um cuidado todo especial de não fazer, a gente faz a divulgação, porém, a gente não divulga fotos das entregas, a gente não divulga o trabalho, né? Não procura não divulgar os assistidos, a gente divulga o trabalho sendo realizado, a gente divulga as refeições feitas, né? Mas a gente evita, né? Até por ser uma população já tão, numa condição já tão degradante, de estar utilizando a imagem de doação daquelas pessoas, né? A gente procura fazer uma publicidade do trabalho de forma mais sem utilizar a imagem das pessoas que estão sendo assistidas, né? Eu sei que muitas vezes você utilizar essas imagens causa mais comoção nas pessoas e tudo mais, mas é porque o objetivo da gente nem é tanto divulgar, né, aquele que está sendo assistido, nem divulgar o trabalho, né? É um trabalho da Casa do Caminho, mas a gente até, enfim, né, a gente nem tá tanta importância a isso, né, porque começou de amigos que, enfim, frequentavam a Casa do Caminho, mas hoje é um trabalho tão maior, né, que pouco importa se é uma casa que está encampando, se é um movimento, se é alguma entidade religiosa, o que importa é que as pessoas estão realizando, todos os dias está sendo trabalho feito, né, e a gente fica realmente muito feliz em conseguir, né, realizar essa atividade, né. E aí eu queria voltar um pouquinho para a gente voltar para a temática, né? Que talvez a segunda parte aí do tema, né? Seria justamente isso. O que é que a gente pode fazer, né? O que é que a gente pode fazer em tempo de pandemia para diminuir a fome, né? Como a gente pode ajudar a combater a fome, né? Nesse que é o pior momento, né? Talvez nem ano passado a gente tenha vivenciado um momento
onde tantas pessoas realmente estão adoecendo e muitas, né, diariamente, estão desencarnando, voltando para a pátria espiritual, né? A gente até falava dia desse assim, né? Essa realidade só me remete às leituras que a gente fez de André Luiz em Nosso Lar, no período de guerra, onde diversas espíritos, né, chegaram a Nosso Lar, né? A gente viu aquele relato de André Luiz e a gente imagina como deva estar também os planos espirituais, as diversas colônias, né, trabalhando para orientar, para auxiliar, né, todos os nossos irmãos que estão desencarnando em decorrência, né, do coronavírus, da Covid-19. Então, dentro desse preceito, a gente sempre queria deixar essa mensagem do que a gente pode fazer baseado na experiência que a gente teve, né, nesse trabalho, né, e do que a gente viu, assim, né, o que a gente poderia pensar a respeito disso. Uma das primeiras coisas que a gente, enfim, né, começou a ver é que, tipo, nós precisamos começar com pequenas ações. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa, às vezes a gente tem desejo, às vezes as pessoas das casas se mobilizam, mas querem fazer coisas muito grandiosas. Eu gostaria de ter... Era muito bom que a gente tivesse, olha, uma casa que pudesse amparar as pessoas pudessem ter onde dormir lá, pessoas... é outro, mas enfim, nesse momento a gente conseguiria unir forças para providenciar isso de forma objetiva, ou a gente vai ficar planejando anos a fio sem conseguir colocar isso. Então, muitas vezes, tem muitas necessidades, mas às vezes a gente tem que pensar pequeno, né? O que é que eu posso fazer hoje? Se eu quisesse hoje fazer alguma coisa para fazer a diferença, para ajudar, né? E dentro da temática que foi colocada hoje, as pessoas que estão com fome, o que é que eu poderia fazer hoje, né? Então, assim, se a gente pensar em pequenas ações, se torna muito mais fácil da gente iniciar, como foi no caso, né? Como Paulinha falou, ela e a mãe, no primeiro dia, fizeram ali 3 refeições e saíram para entregar. E dessas 3 refeições, né, a gente passa de 15 mil já entregues, né? Mas que começou pequenininho. Talvez se a gente quisesse, olha, vamos juntar para fazer 40 refeições. Naquele momento a gente não fosse ter condição para isso, né? Então, eu acho que é fundamental a gente dar os pequenos passos, a gente começar pequeno, a gente ter uma visão ampla, uma visão à frente, de querer ser grande, de querer ajudar uma quantidade maior de pessoas, né? Mas a gente começar pequeno. Outra coisa que eu achei que para a gente foi fundamental, né? E aí eu também acredito que seja importante para todos, né? É mobilizar pessoas, formar equipes. Sozinho a gente consegue fazer muita coisa, mas com nossos amigos, com pessoas que comungam das mesmas ideias que a gente consegue fazer muito mais e de forma muito mais facilitada. Olha, não é fácil. Hoje, quando a gente olha e que é dia de domingo, inclusive, agora há pouco, estava lá a Paulinha e minha esposa Cassandra montando a escala da semana. Todo domingo a gente coloca lá as datas e tudo mais, e as pessoas vão colocando os nomes, né, para formar a escala da semana, quem vai ficar. Segunda-feira, quem é que vai providenciar, quem é que vai fazer, quem é que vai entregar, né? E amanhã a gente já sai entregando em cada casa, né, as quantidades. Se for um dia que cuscuz, deixa lá o cuscuz com salsicha, com molho. Se outro dia é mortadela, outro dia é calabresa com arroz, né? Tem dia que é feijão, a gente vai fazendo as porções e vai distribuindo com as pessoas. Inclusive, aproveitando os talentos, né? Tem gente que diz, olha, pelo amor de Deus, eu não sei fazer feijão. Outra já diz, manda para cá que o feijão que eu faço é o melhor que tem. A gente vai aproveitando os talentos de cada um, para que também as refeições sejam preparadas, né, com todo carinho, né? É aquele fator que faz toda a diferença na alimentação, né? Parece que quando a gente faz com amor, né, é um temperozinho diferente, e a gente sempre diz isso, né, que a gente faça como se a gente estivesse fazendo para a nossa família, como se estivesse dando aquela alimentação. Eu sempre coloco isso, é uma coisa que eu aprendi, assim, até com nossa irmã Edna, né? Ela uma vez conversando com a gente, ela falando, a gente ia fazer e toda a vida eu pensava que eu estava fazendo aquilo para os meus filhos, né? A gente tem um anseio tão grande com a nossa família que às vezes a gente precisa se pegar essas ideias pequenas. Então é isso, né? Você sempre pensar que está fazendo aquilo para uma pessoa que lhe é muito próxima, você acaba preparando aquilo com mais amor, você acaba distribuindo aquilo com mais amor, com mais vontade, né? E isso eu acho que faz toda a diferença realmente, né? Nesses
trabalhos, né? Mas formar equipes é fundamental, né? A gente, no início, era um grupo bem pequeno, então era relativamente assim, no início da pandemia, que as coisas estavam mais fechadas, estava todo mundo mais em casa, né? As lojas estavam fechadas, muitas pessoas estavam só trabalhando no home office. A gente, às vezes, ia 2, 3 vezes na semana, né? Tinha que comprar no supermercado, fazer, preparar, entregar. Era equipes pequenas, era muito trabalhoso. Naquele momento deu. Como o Paulinha falou, depois que a vida foi voltando ao normal, as pessoas tiveram que trabalhar, foi ficando cada vez mais difícil, né? E graças a Deus a gente conseguiu unir uma equipe, né, suficiente para que hoje cada um contribua, né, um pouquinho, e aquilo vai formando e vai fazendo a semana toda acontecer, né? Então, acho que formar equipes é fundamental. E o principal é que a gente buscar, né, ter constância e persistência, né? Remeto-me aqui à fala de Emmanuel para Chico, né, da disciplina, 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 né? E a gente, mesmo diante das dificuldades, como Paulinha falou aí, às vezes a gente chega na semana, assim, tem que comprar as coisas, e quando vai ver, não tem dinheiro, não tem comida, e precisa fazer, vamos confiar, vamos ter paciência, vamos fazer até onde der, e aí chega uma doação, e chega alguém que faz uma doação em dinheiro, ou chega alguém e deixa lá, olha, comprei aqui alguns pacotes de água, comprei aqui alguns mantimentos e tudo, e graças a Deus, mais de um ano que a gente vai fazendo ininterrupto, né? Tendo sempre confiança, fé, de que também bons espíritos nos acompanham, que entidades espirituais que querem que isso continue, né? Nos intui as pessoas que estão ao nosso redor, para que esse trabalho não pare, né? Para que esse trabalho persista. A gente fica muito feliz e, em certas vezes, até emocionado, né? Com essa situação. Você tem alguma coisa para contribuir, Paulinha? A gente já está chegando ao final. Isso. A gente falando em pequenas coisas, né? E eu achei muito interessante uma ideia de uma colega minha, que ela mora em Teresina, e eu até aderi e vi que o retorno é bem bacana, né? Ela começou a ver várias pessoas em sinais, né? Pedindo alimentos, pedindo alguma contribuição para comprar comida, e ela começou a montar uns kitzinhos e botar dentro do carro. Toda vez que ia sair, ela levava com água mineral, um biscoitinho doce, um biscoito salgado, coisas não perecíveis, né, de fácil acesso, mas que dava para, naquele momento, quando uma pessoa passa, quando a pessoa pede alguma coisa, a gente tem ali fácil e dá. E eu comecei essa experiência e foi muito gratificante, porque eu até fiquei com receio. Não, mas vou dar água, né, água fria para a pessoa, né? A gente é acostumado com água gelada. E as pessoas ficam extremamente felizes, né? Por 3 dias seguidos eu passei pelo mesmo sinal e estava lá a mesma pessoa, e todo dia ele agradecia, porque ainda não tinha comido naquele momento. Né? Então, assim, você vê que é um pequeno gesto, uma pequena ação que transforma, né? Transforma tanto o dia daquela pessoa como o nosso dia. E muitas vezes a gente sabe das nossas dificuldades, né? Tanto em questão de tempo, em questão financeira. E mesmo assim é muito importante, como o Marcelo falou, a gente tentar viabilizar, tentar ver uma maneira de sair dessa nossa zona de conforto e contribuir. Então, acho que é uma lição muito grande, né? Essas são experiências que eu tenho certeza que todos que são trabalhadores, que são voluntários, sabem que a gente, e é o que eu costumo muito dizer, né? Que a gente começa na ilusão de que está fazendo pelo outro. Mas, com pouco tempo, a gente já sabe que somos nós os maiores beneficiados disso tudo, né? Então, a gente recebe muito em troca. Por mais que o nosso intuito não seja esse, mas a gente é muito gratificado, com certeza. Com certeza mesmo. Aí eu queria fazer, já para a gente se caminhando para as nossas finalizações aí, pelo tempo, para a gente abrir aí também para essa interação, para essas perguntas, quem quiser conversar um pouquinho, né? A gente fizesse, né, também uma reflexão em cima da carta de Paulo, né, aos Coríntios, né?
E é interessante que essa carta de Paulo enfim, né, muito famosa, principalmente o item 13, né, que virou até canção, né, que todo mundo fala, né, ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, né, se não tivesse caridade, eu nada seria. Mas, assim, é interessante a gente perceber que essa carta ela é bem mais ampla, né? Quando Paulo saiu fundando, né, diversas núcleos, né, de cristandade, né, e ele chegou na região de Corinto, ele fundou aquele núcleo e tudo mais, as pessoas, né, faziam, que começavam esse trabalho com ele, permaneciam, e ele seguia viagem, né, indo fazendo, pregando, né, criando outros núcleos por aí. E essa carta é interessante porque, justamente, aquelas comunidades, muitas delas que eram de outros pensamentos religiosos, às vezes pagãos, às vezes atendiam a vários deuses, né? E tinham dúvidas com relação a como deveriam agir, né? Então, essa carta de Paulo, ela é bem interessante, que ela traz uma série de recomendações, né? Se perguntava se podia haver, se um marido não quisesse mais uma mulher, se podia se divorciar dela, a mulher também, da mesma forma, podia se divorciar do marido, falava sobre como deveria proceder, né? Alguns aspectos, você vê assim, aspectos do dia a dia dos primeiros núcleos religiosos, né? E lá, no meio dessa carta, né, tem essa fala de Paulo com relação à necessidade da caridade. E aí eu queria só fazer uma reflexão em cima dessa carta aqui, né, de alguns aspectos, rapidamente, para a gente fazer um encerramento, né. Começar lendo, né, a caridade segundo o apóstolo Paulo, né, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa, ou o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não se enobrece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior destas é a caridade. Então, Paulo, primeira carta aos Coríntios, né? E aí eu queria fazer pensar, né, dois trechos aqui que eu acho muito, muito interessante, né? Ele fala que ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, né, se eu não tivesse caridade, eu nada seria, né? E aí me remete justamente isso, né? Ao nosso conhecimento, à nossa capacidade, muitas vezes, de falar, de ter a oratória, e a gente não aproveitar isso adequadamente, né? Então, vamos ter a consciência de que de nada vale, né? Eu ter o dom de eu falar, de eu liderar as pessoas, se essa liderança, se essa minha oratória, ela não tem um sentimento de caridade, de buscar melhorar as pessoas, né? De nada valeria, né? Ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse montes e não tivesse a caridade, eu nada seria. Então, da mesma forma, né? Aí, talvez até um grande alerta, né, para os médios, né, ainda que eu tivesse o dom da profecia, né, conhecesse os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tivesse a certeza, né, da imortalidade, ainda que eu pudesse me comunicar com os nossos irmãos que já partiram, né, mas se eu não faço isso com caridade, se eu não faço isso com a condição de servir, né, de nada vale a minha intenção, o meu trabalho, né, porque é um trabalho que vai apenas satisfazer a minha vaidade, né, satisfazer o meu ego. Então, ainda que eu tivesse todos esses dons, né, a gente tem que agir com caridade, a gente tem que pensar para que me serve isso e a quem eu estou servindo, né? Ainda que eu distribuísse, olha essa parte, né?
ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Ora, ainda que eu distribuísse minha fortuna, ainda que eu materialmente, né, entregasse isso aos pobres, isso não seria um ato de caridade. Se você entregar aos pobres, se você simplesmente dá daquilo que lhe sobra, se você simplesmente, né, faz uma doação para que a sociedade veja, ou faz uma doação, né, para livrar, né, a sua consciência daquilo que você faz de errado, né? Então, Paulo vem nos mostrar claramente que tudo na nossa vida deve ser realizado com caridade, ou seja, deve ser realizado com esse sentimento de se colocar no lugar do outro, de entender o seu sentimento, de entender aquilo que se passa, de ter essa empatia e da gente minimamente se pôr a serviço de mudar essa realidade. Então, acho espetacular essa carta, esses trechos aí que eu queria pincelar, né? A gente já passou até um pouquinho do nosso horário proposto aí, mas só para a gente ter realmente a real noção de que a caridade, como o próprio Paulo dizia, né, dentre a fé, dentre a esperança, é um sentimento muito mais nobre, mais sublime. Tanto é que é como a gente falou no início, né? Não importa religião, não importa posição política, não importa nacionalidade, né? Quando a gente fala da caridade, é um sentimento tão abrangente, tão superior, tão sublime, que todo mundo acaba se envolvendo realmente, né, para que aquilo aconteça, independente das diferenças que muitas vezes nos separam, né? A caridade acaba nos unindo, e essa união acho que traz uma força imensa, né? Então, por enquanto, acho que a gente está encerrando a nossa fala aqui. Se alguém quiser colocar alguma coisa, a gente já deixa aberto aí para quem quiser, né, fazer esse bate-papo. Enfim, fico à disposição, ficamos à disposição. Só agradecer, né, e aproveitar para deixar o convite a todos que quiserem conhecer um pouquinho mais, a gente está à disposição, quiser participar também desse projeto, que com certeza acho que vai ser muito gratificante para todos vocês, para todos nós, na realidade. Muito bom, muito obrigado, Paulo e Marcelo, né? Vou começar pelo final, que é esse convite da Paula, né? De fato, respondendo como é que a gente pode ajudar nesse momento. De fato, as pessoas estão passando a necessidade. Se nós estamos em condição de comer 3 refeições por dia, nós podemos nos considerar privilegiados e privilegiadas, né? Porque a situação no Brasil está muito grave, muito. Então, profissionais liberais que antes, no início da pandemia, ajudavam, agora eles têm casa, têm profissão e estão passando necessidade, né? E, enfim, né, não cabe aqui analisar o mérito, como é que nós chegamos aqui, etc. Mas eu estou dizendo o fato é esse, e as medidas sanitárias estão sendo tomadas para tentar solucionar, né? E nós vamos fazer o quê? Eu acho que essa é a questão que Paula e Marcelo nos trouxeram desde o início da pandemia, e acho assim, o relato da experiência deles, né, de Paula e de Marcelo, nos dão assim muitos toques, né, de como é que a gente pode estruturar nas nossas casas trabalhos assistenciais, né? Eu queria fazer algumas provocações para a gente continuar conversando, mas eu queria primeiro abrir ao público, né? E aí a palavra está com vocês. E vocês podem escrever aqui no chat, podem né, abrir o microfone. Nós temos, viu, Marcelo, aqui todo domingo, Marcelo e Paulo, nós temos um palestrante oculto, sabe? Que todo domingo faz assim, tem uma fala muito qualificada. A gente já prometeu a equipe técnica aqui que vai juntar as falas deles e dele colocar para fazer uma palestra, que é Bino. Que ele diz que ele se recusa a aceitar de fazer a palestra, mas a gente já tem material suficiente para lançar no YouTube, viu? A palestra dele. Mas vejam, vocês fiquem à vontade. Faço muito gosto desse palestrante oculto. Inclusive, é meu padrinho de doutrina espírita. Esse aí eu posso dizer que veio me buscar na minha casa para levar para a casa espírita, e tenho muito a agradecer, admiro demais. Deixo um abraço para meu amigo Bino. Mas vocês fiquem à vontade para falar. Você vai falar, Paula? Desculpe, me interrompi. Não, imagina, só respondendo a sua pergunta, né, de como
a gente necessita desse auxílio para quem se interessar. Como o Marcelo falou, a nossa campanha ela sobrevive totalmente de doações, né? Então, a gente disponibiliza, né? No caso, é minha conta pessoal e a de Marcelo, porque por questões burocráticas a Casa do Caminho ainda não tem um CNPJ que nos permita abrir uma conta, mas daqui a pouco a gente está resolvendo isso, né, Marcelo? Então, a gente disponibiliza a conta para quem quiser fazer doação em dinheiro, como também a gente aceita os insumos, né? A gente recebe os insumos, né? Para manter a campanha, a gente tem um cardápio variado, mas muito simples, né? São coisas mais baratas que rendam mais, né? E até porque, como a Marcelo disse, tem muita gente que não tem muita boa vontade, aí não, só sabe cozinhar poucas coisas, mas aquilo ali dá super certo, fazem com todo amor, que é o maior tempero, né? E a gente também vê o quanto, e que o Marcelo também falou, né, o quanto eles ficam felizes com água mineral. Né? A gente tem um custo muito alto com a despesa, principalmente com água mineral. Né? Então, assim, a gente já tentou até parcerias aí com algumas distribuidoras, mas que infelizmente não deu certo. Então, todas as refeições, a gente leva refeição e água mineral. Né? Então, a gente aceita também a doação de água mineral, como também do material descartável, né? Porque a gente coloca em quentinhas individualizadas, todas bem organizado. E também a gente precisa de voluntários, né? Para quem tiver disponibilidade e quiser entrar no grupo, né? A gente hoje consegue ter uma equipe, né? Bem integrada, onde cada um cozinha no máximo 2 vezes por semana, a mesma pessoa, né? Dificilmente acontece de uma pessoa ter que fazer por 2 vezes na mesma semana, né? E também na questão das entregas também, né? Muito difícil que uma pessoa tenha que fazer as entregas 2 vezes por semana. Né? Algumas pessoas já deixam aquele dia programado, então assim, a gente já tem até a metade da escala já até fixa, né? Dia de segunda, fulano cozinha, ciclano entrega, né? Então assim, é bem bacana, né? E a logística da campanha é mais ou menos essa. Então assim, na semana também não é obrigatório as pessoas que estão lá no grupo toda semana estarem participando, né? A gente sabe das nossas dificuldades, a gente tem até algumas pessoas que têm os compromissos e fica só de sobreaviso, né? Não coloca o nome na escala, mas sabe que se naquele dia não for preenchido, vai lá e faz as entregas ou a refeição. Então é isso. Muito bem, Paulo. Eu vou estar colocando aqui no chat as informações, os contatos da gente, tudo, informações para quem quiser fazer doações ou quiser entrar em contato. Se o pessoal depois se interessar, é só entrar em contato comigo, com Paula, né? E a gente tem o maior prazer em explicar, em ingressar essas pessoas também que queiram nos ajudar, que queiram participar, né? Porque, na verdade, o projeto são de várias mãos, somos todos nós que contribuímos. Muito bom, Marcelo. Eu já ia pedir a vocês que fizessem isso, disponibilizassem essas informações, depois a gente disponibiliza isso nas redes sociais também, né? Né? Mas quem está aqui, depois lá no YouTube, nas redes sociais, fica lá registrado. Veja, eu primeiro queria só registrar a presença de algumas pessoas. Tem de outros centros espíritas, tem os trabalhadores da casa. Nosso presidente Antônio Fernandes está aqui conosco. Ele entrou discretamente, mas, né, ele está sempre conosco apoiando aqui essa atividade remota. Né? Tem o Saturnino, o Eric, Erivan, Canindé, que é lá da nossa frequentador, que está se recuperando. E é isso, muita gente nossa, não vou ler todo mundo, não é para dar tempo das pessoas falarem. Eu queria fazer uma provocação, tem Bino. Eu só queria, Bino, antes de passar a palavra para você, eu queria falar, porque para não acontecer semana passada, eu deixei para falar e não deu tempo. Eu queria só trazer uma questão, e Bino, você vai falar, não é isso? Pronto. Aí, veja, eu queria só fazer uma provocação, Marcelo e Paula, que eu queria trazer essa reflexão, né?
vocês citaram o caso do Karol Wojtyła. Eu lembrei do Papa João Paulo II, né? Lembrei de uma passagem do Papa aqui, quando ele veio ao Brasil, nós estávamos ali, né, meados da década de 80, início da década de 90, o Brasil saindo de uma ditadura militar, não é? E nós tínhamos um bispo aqui, um cearense, que estava lá em Pernambuco, chamado Dom Helder Câmara. E Dom Helder Câmara é uma liderança que fez frente e resistência à ditadura militar. E eu lembro de uma passagem que depois ele seguia uma teologia do Leonardo Boffelo, que era o principal teólogo, chamada Teologia da Libertação. E Karol Wojtyła tinha uma linha, né, principalmente o Ratzinger, que depois chegou a ser papa, ele tinha uma linha mais conservadora, né, do catolicismo. E aí o Ratzinger, por exemplo, foi quem condenou o Boff a ter que ficar em silêncio. Ele não podia escrever, não podia falar, não podia em nome da igreja, nada disso. Ele acabou saindo da igreja, né? E o Dom Helder Câmara estava nesse processo, né, mesmo ele sendo bispo, ele estava sofrendo muitas críticas pela adesão à teologia da libertação já há mais de uma década. E justamente pela atuação do Ratzinger. E aí o Karol Wojtyła vem ao Brasil e quando o Dom Helder entra na igreja, ele está assim entrando na porta, e a igreja da missa que o João Paulo II ia né, fazer, está ali à frente da celebração, aí o Karol Wojtyła coloca assim, ele pega o microfone e diz: Dom Helder Câmara, irmão dos pobres e meu irmão. Então, aquele ato espontâneo, entre aspas, né, foi um ato político do Papa que garantia uma espécie de salvo-conduto, né, ao Dom Helder Câmara. O Dom Helder Câmara se emocionou muito, ele se ajoelhou, chorou na hora, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o Dom Helder Câmara tem uma passagem com os espíritas lá em Pernambuco que eu acho muito interessante. Não sei se vocês já me viram aqui comentar essa passagem. Os espíritas inventaram lá, né, trazendo do Rio de Janeiro, uma campanha chamada Campanha do Quilo. E isso começou a dar visibilidade aos espíritas, porque os espíritas passavam na casa das pessoas. Nós sabemos o preconceito, a discriminação que os espíritas vinham enfrentando como minoria religiosa ao longo de todo o século XX, né? E agora no século XXI. Ora menos, ora mais, né? Então, naquele momento, a campanha do quilo chamava muita atenção, os espíritas tinham que passavam, batiam na porta, se identificavam, dizendo que eles recolhiam alimentos para doar em asilos e orfanatos. E passavam discriminação, preconceito, eram maltratados, e mesmo assim continuavam fazendo aquela campanha. E aquilo foi dando visibilidade aos espíritas, passou a incomodar os católicos. E os católicos, um grupo mais conservador, assim, pediu uma audiência com o bispo, que é o Dom Helder Câmara, esse que eu estava contando a história para vocês. O Dom Helder Câmara, eu estou me alongando, mas eu quero só fechar uma ideia, viu, Marcelo e Paulo? O Dom Helder Câmara atendeu esse grupo de católicos e as queixas deles pelo trabalho que os espíritas vinham fazendo. Aí o Dom Helder Câmara disse assim: se eu tenho uma ideia, eu já sei como é que a gente pode acabar com esse trabalho dos espíritas. Disse assado, eu já tive uma ideia aqui, a gente vai resolver. Eles passam de que hora na casa das pessoas? Eles passam às 8 horas. Então agora a gente vai 6 horas da manhã, a gente vai se organizar e vamos passar na casa das pessoas antes dos espíritas. Quando ele terminou de dizer isso, a sala começou se esvaziando. Né? E foi a forma como ele encontrou para responder a crítica. Olha, se os espíritas estão fazendo a caridade, deixa os espíritas fazer a caridade. E essa atividade assistencial, sabe, Marcelo e Paulo, ela depois passou a ser muito criticada com a organização e a estruturação da assistência social pelo Estado, pós-88. Né? Então, isso passou a ser profissionalizado. E eu acho, isso é a minha leitura, que isso fragilizou o trabalho nos centros espíritas. Ótimo, excelente que o Estado tenha se organizado, excelente o trabalho,
assistencial profissional, da assistência social, do assistente social, excelente, porque melhoramos muito a rede de proteção na sociedade das pessoas mais socialmente carentes. Mas nós, espíritas, deixamos de fazer essa questão olhando a estrutura do Estado, e nós deixamos de fazer as nossas iniciativas que eram tão importantes para quem doa e não para quem recebe, como Paula colocou, sabe? Então, isso, a minha provocação é dizer assim, porque nós éramos conhecidos por fazer caridade, nós fazendo movimento espírita, por ter uma ênfase na caridade material. Mas são duas ênfases muito importantes, diferenciais do movimento espírita. A caridade espiritual, né, que os centros espíritas fazem no tratamento espiritual, no atendimento espiritual, no passe. Então, muito importante para a saúde mental e psíquica da população. E também a caridade material, e sensibilizava as pessoas, e aí dirimia preconceitos. Justamente porque eu lembro de uma mensagem de Emmanuel, na década de 40, que nos colocava o desafio de dizer assim, o mundo não precisa mais de uma elite de conhecimentos espirituais. Ele precisa mais do que isso. Se a gente se tornar uma elite de conhecimentos espirituais, né, sem o movimento da ação, da caridade material e espiritual, a gente estaria fadado ao fracasso, né? Então, eu fico pensando nesses dois braços, a caridade espiritual e a caridade material. Pergunta para vocês, aí para Marcelo, isso não seria interessante retomar, Marcelo e Paulo, essas iniciativas nos centros espíritas, de forma organizada? Isso é a nossa provocação para a gente pensar, tá certo? Incentivar mais essas ações da água, é excepcional, quer dizer, não, tem que ensinar a pescar, não pode dar o peixe, não, tem que dar o peixe também, e quem está dando o peixe está se melhorando, está se sensibilizando com a dor do outro, está desenvolvendo empatia, sabe? Então, isso é muito importante. E a maior divulgação que a gente fazia, a doutrina espírita, é essa ação da prática da caridade espiritual e material. Aí fica a provocação para a gente pensar, eu queria escutar vocês, vou passar para Bino, e aí para vocês, tá bom? Fala, Bino. Boa noite a todos, um abraço, Marcelo, um cheiro grande nesta linda, né, Paulinha. Daniel, não fique com ciúme não, viu? Eu tive o prazer de assistir uma palestra com o Dom Helder, justamente, André Seal, em meados dos anos 1980, 85, 86, aqui em Mossoró, no Cine Teatro Cid. E ele disse, quando esteve numa conferência internacional, não sei se foi na Itália ou na França, é a questão de resolver a fome no mundo. Então, no momento lá de descontração, um alto dirigente lá, que eu não recordo mais o país, chamou ele em particular e disse, bispo, eu tenho a solução para acabar com a fome no mundo. Aí disse, meu irmão, então diga, estamos aqui para isso. Disse, é acabar com os pobres. Aí eu, disse na cara dele assim. Pois bem, então o Dom Helder, ele era um calo nos ditadores aqui, né, de 64 a 85. Ele era um calo. E ele tem uma frase, né, que incomodava muito, né, quando ele dizia assim que quando eu dava pão aos pobres, eu era chamado de santo. Mas quando eu comecei a questionar por que eles passavam fome, então passaram a me chamar de comunista, subversivo. Aí houve um acirramento e o regime militar, com medo, como ele era muito conhecido, né, pelo Papa e internacionalmente, que alguma coisa acontecesse a ele, contra ele, e eles fossem culpados. Então, mandou um delegado oferecer proteção a ele. Aí é onde entra, Marcelo, a pergunta que eu vou fazer a você. Uma proteção a Dom Helder, para evitar, né, que alguém fosse lá e o matasse. Aí o delegado disse que ia trazer uns agentes para dar segurança pessoal a ele. Ele disse, não, eu já tenho a minha segurança. Aí eles disseram, como assim? Eu disse, não, eu já tenho a minha segurança pessoal.
Aí disse, então, você me dá os nomes, porque não pode ter uma segurança particular, a gente tem que registrar, saber quem são. Aí você anota aí os três. Os meus protetores são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, Marcelo, eu já soube que alguns de nossos irmãos que foram distribuir comida, que quando chegou no local, tinha mais gente do que a quantidade de comida. Então, vocês dão uma volta, né, para saber a situação, tudo, mas disse, não, ninguém vai voltar sem entregar, não. Mas aí houve um descontrole, né, um pequeno descontrole, porque não tinha somente pessoas em condição de rua, mais gente, né, que sabe e estão com fome e vão para lá. Então, Marcelo, o que é que vocês fazem para garantir aí a integridade física de vocês? Ô, meu amigo, muito obrigado aí pela pergunta, né, por ambas as perguntas. Eu vou começar a provocação que André Vitor colocou, né, e depois eu respondo a essa questão que é sempre uma preocupação da gente, a questão da integridade, da segurança de todo mundo que participa, né. Espetacular, a gente já conhecia e sempre fala sobre a questão da campanha do quilo, né, que foi por muitos anos promovida, e concordo plenamente com você. Né? Depois de 88, houve, de fato, eu não chamo que foi um enfraquecimento, mas houve um fortalecimento, né, desses projetos a partir do próprio Estado e que culminaram, muitas vezes, né, num enfraquecimento por parte dos movimentos espíritas. Agora, muito em função de regulamentações. Né? Veja que, antigamente, as casas espíritas faziam uma série de atendimentos que hoje, né, se for fazer, é prática e legal de medicina, né? E claro, né, com as devidas cautelas, né? Mas, assim, hoje é sempre muito complicado, porque se a gente todo mundo que, por exemplo, lá na Casa do Caminho, a gente vai fazer treinamento para as pessoas que vão iniciar no diálogo fraterno, a gente sempre coloca, olha, a gente faz aconselhamento espiritual, né? Então, porque muitas vezes você chega lá, a pessoa, por exemplo, é profissional da área de psicologia, de psiquiatria e tudo mais, vai fazer um diálogo fraterno, e às vezes a pessoa confunde, né? Ali não é um ambiente para você fazer um tratamento médico, né? Indique a pessoa para procurar e tudo mais, mas tem que ser feito ali naquele ambiente um trabalho de aconselhamento espiritual, de orientações acerca da doutrina. Né? Então, muitas das regulamentações também que o Estado colocou enfraqueceram o movimento espírita no sentido de casas de apoio, de casas que promoviam, né, trabalhos de saúde e também, como você muito bem citou, né, essa questão das campanhas do quilo e tudo mais. Mas eu acredito que não é impeditivo, né? A gente pode, dentro do nosso movimento espírita, que inclusive o movimento espírita de Mossoró é reconhecidamente um dos movimentos espíritas mais unidos que tem, apesar da gente ter, né, bastante casas aqui em Mossoró, mais de 10 casas espíritas aqui em Mossoró, mas assim, a gente consegue fazer muita coisa junto, né, diferente de outros locais que as casas são muitas casas são apartadas umas das outras, a gente consegue fazer esse intercâmbio, consegue ir nas várias casas. Então, acho que a gente podia, a partir dessa sua provocação, tentar, né, mobilizar mais o movimento espírita como um todo, né, para que a gente veja quais são os trabalhos que já estão sendo realizados. Porque também é algo muito importante. Às vezes a gente quer começar algo novo, mas tem muito trabalho aí que pode ser fortalecido com a presença de outros irmãos, de outras casas, né? Então, isso é muito interessante, né? A gente, quando foi começar, também começou a conhecer outros trabalhos, né? Tem um trabalho que faz visitas à penitenciária, a gente também fez um período, um trabalho com dependentes químicos, né? Lá no Desafio Jovem, tem um trabalho que é desenvolvido na Casa Espiritualista aqui da irmã Angélica, né? Então, assim, a gente pode também conhecer os trabalhos que, enfim, já estão caminhando e se ingressar a eles, como também, né, acredito que dá para a gente planejar uma nova ação, planejar trabalho nesse sentido, né? Como você falou, na verdade, quando a gente entrega o peixe, né, nós também estamos aprendendo a pescar, né? Então, às vezes a gente espera que a gente tem que entregar o peixe e fazer com que o nosso irmão aprenda a pescar. Mas às vezes a gente se esquece que quando a gente entrega o peixe,
nós também estamos aprendendo a pescar. Aquilo nos serve muito mais, né? Acho muito interessante, estudando um pouco sobre o judaísmo, né? Que o judeu, ele quando ele tem quando ele vai fazer alguma ação de, digamos, de caridade material, né? Ele sempre agradece. Mas por que agradece? Porque ele agradece a oportunidade, né? De estar sendo um agente, né? De poder fazer a caridade. Porque quantas vezes, né, a gente não tem essa oportunidade? Você muito bem falou, né? Muitos irmãos que no início da pandemia estavam ajudando, hoje estão precisando de ajuda. Então, na verdade, a gente não percebe que a prática da caridade, tanto a caridade material, a caridade espiritual, né? Nós somos os mais assistidos, porque nós é que realmente aprendemos, nós que realmente, né, nos mobilizamos, nosso coração e nossa mente se imbui desse sentimento aí, né? Com relação à pergunta de Bino, como eu falei, é uma grande preocupação da gente. Aconteceram alguns episódios pontuais, né? No início, a gente procurou sempre formar equipes maiores para fazer as entregas, né? Evitar assim, que fossem, às vezes, uma mulher sozinha, duas mulheres sozinhas, sempre colocar mais pessoas, porque, às vezes, né, as pessoas, quando estão assim, só mulheres assim num carro e tudo, a pessoa acha que pode fazer o que quiser, né? Então, a gente foi, aos poucos, né, orientando as pessoas nesse sentido. Tivemos alguns episódios pontuais, né? Alguns episódios assim de, como você falou, né? Chegava, tinha mais gente do que comida, né? O pessoal fez um pouco ali de bagunça, ficou um pouquinho revoltado. Tivemos episódios de pessoas que tentaram abrir a porta do carro, né? Para pegar a alimentação sem a distribuição ocorrer. Mas o que aconteceu, Bino? Ao passo que as atividades foram acontecendo rotineiramente, as próprias pessoas passaram a nos conhecer os grupos que entregavam, e isso passou a trazer uma organização muito maior. Então, no início, a gente chegava, já cercavam o carro e tudo mais, era por vários cantos. Hoje, sempre, quando a gente chega, né, sempre tem um lugar, os irmãos chegaram, organiza a fila, fica para lá, fica para cá. Ei, ó, acabou, ó, agradeço os irmãos aí e tudo, e vamos para lá. Então, assim, claro que é uma preocupação que a gente tem, mas a gente vai vendo que com a persistência, você conhecendo, você dando a cara realmente, né, não sendo uma coisa muito pontual, os próprios assistidos, né, passam também a compreender, né, que aquilo nem sempre, às vezes, vão ter mais pessoas do que as refeições que são servidas, às vezes tem diversas outras situações que acontecem, né? Então, é algo que eu acho que requer cuidado, requer atenção, mas que ao passo que a gente vai conhecendo melhor as pessoas, isso vai regularizando-se naturalmente, né? O grande problema é que, muitas vezes, a nossa caridade, ela é tão fria, né? Ela é tão pontual, não, eu vi ali um irmão, eu dou alguma coisa e nunca mais eu vejo. Ao passo que você vai criando uma espécie de relacionamento, no sentido que você às vezes escuta, eles às vezes conversam com você, eles às vezes vão, enfim, né, colocam algumas situações que estão passando, isso vai criando pequenos vínculos, né, mesmo sendo vínculos ainda frágeis, mas que vão permitindo que a gente, pelo menos, se sinta um pouco mais seguro de estar na presença deles, de estar realizando essa distribuição, mesmo quando a gente passa por situações que acontecem sim, né, de estar com menos refeições do que o número de pessoas lá. Paulinha queria contribuir com alguma coisa? Estava até olhando o horário aqui, porque você vai falando e a gente vai lembrando, né? No começo era até uma preocupação muito grande da gente, devido ao vírus, porque a gente é acostumado, né? Com os trabalhos na Casa do Caminho, a gente sabe bem a importância do ouvir, né? O outro, de dar a nossa palavra amiga, né? Tentar prestar algum conforto, né? E a gente, quando começou, como eu disse, foram uns 10 dias, né? Então pouco se sabia do vírus, pouco se sabia da transmissão, e a gente se lamentava muito também como é, a gente chega, só vai entregar e não pode nem conversar, né? Então, assim, a gente não pode, se de repente tiver um irmão mais triste, chorando, a gente não vai poder parar ali 5 minutos para ter para dar uma palavra de conforto, para ouvir aquela pessoa. E isso foi muito difícil para a gente, né? A gente tentar manter esse equilíbrio, saber entender que naquele momento a gente não poderia fazer prestar aquela assistência da forma que a gente gostaria, né? E a gente fica muito triste também quando muitos deles, né, eles já se sentem
tão descriminalizados de uma forma que, se já aconteceu de algumas vezes eles encostarem na gente sem querer e pedir perdão, né? Porque tinham encostado na gente. Isso é muito comovente, né? A gente fica muito triste. Como o Marcelo falou, aconteceram dias que as atividades foram mais conturbadas, né? Até porque assim, a gente sabe que muitos desses irmãos que estão na rua, eles consomem drogas. Então, muitas vezes, eles estão mais alterados, mais agressivos, né? Então, assim, a gente tem que já sair de casa munido de força, de fé, de prece, né? A gente sempre orienta aos nossos irmãos que estão fazendo as comidas, que estão ir entregar, que sempre façam a prece antes, né? Mas teve até caso, uma vez, que um puxou uma faca, né? Graças a Deus não aconteceu nada, mas os irmãos, né, os nossos voluntários, assim, eles foram muito firmes em continuar e não se deixar se abater, né? Porque é o que eu e o Marcelo, a gente já conversa muito. No começo, assim, apareceu muita doação, apareceu muitos voluntários, e depois foi dispersando, né? É até comum, né? Você se comove, você se engaja naquele momento, mas aí depois vai esfriando. Mas o trabalho nunca parou, por mais que a gente tivesse dificuldades, né? Sejam elas quais forem, como várias que a gente já citou aqui, o trabalho nunca parou. E eu acho que a maior segurança realmente que a gente tem é a fé e a certeza de que a gente está no caminho certo, né? A gente não deixa, não é irresponsável, né? E a gente, quando vai, né, procura esconder, deixar o celular em um lugar que não seja visível, tirar anéis, tirar brincos, né? Muitas vezes a gente, quando vai de 2 ou 3 pessoas, a gente sempre coloca quem vai no banco da frente, entrega água, e uma pessoa que vai atrás, né, já atrás da pessoa que está no banco da frente, entrega a comida, para que as janelas sejam abertas só daquele lado, né? A gente trava as portas. Então, assim, a gente tem esses cuidados. No começo, quando a gente fazia as entregas, até hoje, né, a gente sempre priorizava que fosse um homem, não fosse só mulher, porque até os meninos eram poucos e eles ficavam se escalando, né, porque tinha mais mulheres do que homens no voluntariado. E é muito bacana também porque, a partir do momento que a gente foi criando mais segurança, né, nessa atividade, assim, muitas pessoas levavam seus filhos, né, e era muito interessante, é muito bacana, né, assim, a perspectiva da criança, né, você formar esses trabalhadores, é uma atividade muito, muito especial, de fato. Muito bem. Não sei se vocês querem, a gente está caminhando para o final. Não sei se vocês querem dizer alguma coisa, Marcelo ainda. Eu vou só lembrar que está no chat aqui o telefone de Marcelo e de Paula, né, para saber né, fazer doações em dinheiro, fazer doações em alimento, água, etc. Se voluntariar, está aqui, tá certo? No chat da nossa palestra aqui, da nossa reunião, tá bom? Você quer falar alguma coisa, Marcelo? Não, meu amigo, só agradecer a todos aí que participaram conosco, a gente realmente fica muito feliz, como a Paula falou aí, em determinado momento, a gente sentiu realmente tanta segurança que nossos filhos começaram também a participar, às vezes quando não iam, o grupo da gente é lindo, né, porque passa lá, o pessoal às vezes vai embalagenzinha de embalaginha de isopor, as crianças às vezes fazem algumas pinturazinhas, né, botam lá com todo carinho e tudo, então tentam participar de toda forma possível, para tornar também um momento especial, para tornar também um momento de como o Paulo falou, um momento de formação dessas pessoas, né, que eu acho que é muito importante. Teve uma passagem até interessante, que minha filha na escola, uma vez, o pessoal falando, né, sobre ajudar os outros, aí a professora perguntou se ela participava de alguma atividade e tudo mais, de caridade e tudo. Aí ela não disse nada, né? Aí uma outra coleguinha disse, você não disse que vai lá e tudo. Ela disse, não, mas aquilo não é caridade, não, aquilo que a gente já faz todo dia, né? E aí depois eu fiquei vendo assim, como a gente começou a introduzir
uma coisa bem natural para elas, assim, não assim, eu estou indo fazer a caridade, né? E não, aquilo assim, pelo menos para minha filha, para algumas outras crianças que participam também do projeto, né? E tudo aquilo já é o natural. A gente participa de uma coisa que a gente está em constante trabalho nisso, assim, não sente mais aquele momento que eu estou indo fazer caridade. Não, é o nosso dia a dia, né? Assim, há mais de um ano que a gente tem uma rotina de organização para que o projeto aconteça, e isso faz parte da nossa rotina, né? Assim, a gente não entende mais isso como é um projeto à parte que a gente... Não, já faz parte da nossa rotina. Ir no supermercado, comprar as coisas, carregar carrinho cheio d'água, descarregar na casa do caminho, montar os kits para entregar na casa das pessoas, cozinhar, fazer as entregas, né? O carnaval desse ano, a gente passou também fazendo entrega, né? Ainda tinha muita gente na rua no carnaval desse ano. E, enfim, né? Já é algo que vai fazendo parte da nossa vida. Então, isso aí vai realmente fazendo a mudança principal em nós mesmos. É por isso que a gente só tem a agradecer, né, a todos pela nossa oportunidade de estar fazendo isso. E por isso que é o nosso desejo, né, de outras pessoas se engajarem, para que a gente tenha, né, também, multiplique esse sentimento que a gente tem hoje para outras pessoas também, porque só posso dizer que é algo muito bom. Muito bom, Marcelo. Nós que agradecemos, foi de fato, o Yusca registrou aqui, o relato dessa atividade inspiradora, não é? Vejam que o pessoal do Franciscanos, quem quiser dar sugestões ao nosso presidente Tonhão para fazer atividades, convido vocês a fazer. Eu não vou fazer, porque se eu fizer, Tonhão me bota para trabalhar no outro dia, não sabe? Porque o Tonhão tem uma gestão muito interessante. Começar a dizer muita ideia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu digo, opa, rapaz, comece que tem espaço aqui para todo mundo. Você começa amanhã. Então, vou pedir para você falar e fazer a prece final, tá bom? Sem ser. Ok, eu quero parabenizar a iniciativa das pessoas, né, do grupo, e dizendo que os botam para baixo, né, aqueles que ainda não compreendem a técnica da justiça divina, que é cada um segundo as suas obras, ele não consegue perceber que ali na frente é um ser humano. E que quando você fica nesse nível de depender da mão dos outros, você perdeu a maior característica do ser humano, chama-se a dignidade. Você depender dos outros para comer, para dormir, para acordar, para tomar banho, água, é uma perda, assim, da dignidade humana, assim, a toda prova. Você fica acelvajado, dependendo dos outros. Os animais dependem da natureza. E a gente, quando fica dependendo dos outros, que os outros, às vezes, são mais cruéis que a natureza, a pessoa não entendeu ainda o projeto da justiça divina. E, além de mais, é o seguinte, aquilo que eu tenho não é meu, foi a providência divina que me deu. A gente reclama disso aí, mas quando nós vamos para uma mesa de um restaurante, de um bar com a nossa família, as nossas sobras dão muito mais que uma quentinha. E a gente, miseravelmente, consegue deixar ir para a lata do lixo um valor que seria aproveitado perfeitamente por aquele que passa fome. Ou seja, não reconhecemos o outro nas suas necessidades, mas, ao mesmo tempo, damos para o lixo aquilo que, em valor, aquilo que a gente poderia aproveitar para o outro. Parabéns ao grupo, na Fundação Casa do Caminho, né? A gente também estamos por lá, fazemos parte desde a fundação, né? E eu acho que as nossas casas espíritas devem ser uma oficina de trabalho. E essa oficina de trabalho inclui dar oportunidade para quem quiser fazer algo válido, fraternalmente falando. Se você se afeiçoa com dar paz, que dê paz. Mas se alguém se afeiçoa em dar um amparo para essas pessoas necessitadas, que vão. Nós temos que ter essa visão, viu, André? Essa visão de abertura das casas espíritas com a oficina de trabalho. Eu posso até não fazer, eu posso até ter um posicionamento contrário. Eu não posso ser contra você fazer. Entendeu? Eu não posso ser contra você fazer porque isso é sectarismo.
Né? Quando a gente se posta desse jeito, a gente está se postando enquanto guia dos outros, esquecendo que nós só somos guia para nós mesmos, mesmo assim, muito mal. Né? Então, parabéns, continuem, vamos divulgar na nossa casa. Quem tiver interesse, a gente abre mão aí, abre espaço para quem quiser aí, certo, André? Para quem quiser já fazer. Eu acho que Usca tem uma cara muito, assim, caritativa para isso, sabe? Assim, eu estou olhando aqui, já estou vendo já uma pessoa certa, André, né? Para contactar essas pessoas, né? E eu acho, fico muito feliz, gente. Eu fico muito feliz a tal ponto de que a gente abre as portas da nossa casa para o que vocês precisarem. Depender da gente, fiquem à vontade. E precisar de amparo, fiquem à vontade. Vamos ver se a gente estende esse núcleo até a nossa casa. No mais, André, vamos para a prece, né? Então, vamos pedir a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, a Jesus Cristo, que, imitando Paulo, que nos ensinou que fora da caridade não há salvação, possamos nós, Senhor, ao deitar a nossa cabeça, a nossa rede, nosso travesseiro, possamos pedir ao Pai para velar, pelo menos, por aqueles que dormem ao relento e com a barriga seca. Senhor, toma de conta de todas essas criaturas, mas dá-nos força, na medida do possível, para levar-lhes, através das nossas mãos, o alento não só para a sua alma, para a alma de todos aqueles que estão ali, mas também para o seu corpo físico, que precisa de comida, de calor e de água. Que essa ação, Senhor, seja benfazeja e vista por todos como algo necessário. Que todos aqueles que estão acompanhando a cada um de nós nesse momento, que se sintam sensibilizados e que se engajem, Senhor, distribuindo a mão cheia um pedaço de pão, uma panela com arroz, aonde vai no pedaço de pão, na panela com arroz ou outro tipo qualquer, é um pouco do coração daquele que distribui. Se conosco, Senhor, hoje e sempre, assim seja. Bom, assim seja. Pessoal, um grande abraço, boa semana para vocês. Agradecer a Paula e a Marcelo por estar conosco aqui, muito obrigado. Vocês sabem, voltem sempre, né? Obrigado a todos, pessoal. Boa Obrigada, semana. gente. Foi maravilhoso. Ok. Boa semana. Tchau para vocês. Antônio, Tchau. a gente vai conversando, né? Sim, sim. Vamos aguardar o novo